desempenho do Bragantino, que volta a vencer fora de casa após um bom tempo, mais de 3 meses. O Bragantino que hoje também triangulou bastante jogadas, né? Conseguiu fazer algo que é mais voltado à identidade do clube, que vocês mesmos acabaram falando em certos momentos que o clube acabou não conseguindo fazer. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também, Bebê. Boa noite. Eu acho que a gente fez um jogo bom. Acho que no primeiro tempo a gente criou boas oportunidades. O Avaí conseguiu em alguns momentos, principalmente nos contra-ataques, escapar. Mas a gente teve o domínio, teve o controle do jogo, a gente pressionou a saída deles de maneira bastante agressiva, não deixou eles cômodos em nenhum momento, fez 2-0. Acho que conseguiu ter bons contra-ataques até para criar outras chances. E acho que no final o pênalti, numa fatalidade, acabou trazendo um pouco mais de emoção para um jogo, mas eu avalio que a gente teve um bom desempenho no momento de dificuldade. Acho que a equipe deu uma resposta positiva. Estamos felizes e também aliviados por poder quebrar essa sequência fora de casa aí, e agora é recuperar os jogadores e pensar no jogo de sábado. Barbieri, você completou recentemente 2 anos de Bragantino, o treinador mais longevo da Série A, e enfrentou um Avaí que teve 4 técnicos diferentes ao longo da temporada. O quanto que ter um trabalho de longo prazo consolidado facilita no teu dia a dia e nas tuas tomadas de decisão? Olha, eu acho que facilita bastante. Eu acho que é o cenário ideal que todos os treinadores gostariam de ter, porque a partir do momento que você tem tempo não só para desenvolver as suas ideias, enfim, para treinar na direção daquilo que você quer, você consegue conhecer melhor o seu elenco, saber que jogadores podem atuar em uma ou outra posição. O Arthur, por exemplo, hoje começou pela direita, terminou jogando pelo meio, a hora que saiu. O Carlos, que chegou como sendo um jogador de beirada, tem atuado mais centralizado. Então, esse tempo e essa construção do trabalho te permitem também ter essas variações e alternativas, né? Eu não tenho como avaliar as mudanças do Avaí, entendo que tem as suas dificuldades, mas eu, como treinador, e acredito que é o pensamento dos outros meus colegas também, entendem que quanto mais tempo a gente tiver, melhor a gente consegue desenvolver as coisas. Barbieri, gostaria que você falasse sobre a opção por começar com o Carlos Eduardo, na ausência do Eric Popó. O Alejandro ainda não tinha condições de jogo, e você escolheu o Carlos Eduardo. Gostaria que você falasse sobre ele e sobre o Elinho, que voltou hoje ao time titular. Olha, em relação ao Carlos, ele já tinha atuado assim em alguns jogos. Ele consegue nos dar, por características, algumas situações, principalmente de profundidade, atacar as costas da defesa adversária. Mas a gente não tinha também muitas outras opções, porque o Jean, apesar de estar à disposição, não tinha como aguentar uma minutagem grande. Ele vinha de um tempo sem atuar, fez uma semana de treinos e não tinha como iniciar o jogo, porque a gente correria o risco de ter que fazer uma troca logo de início. E o Guilherme Santos, que é um outro jogador da posição que subiu do 23, vem treinando com a gente também, vem melhorando, vem se desenvolvendo, mas ainda não está pronto para assumir essa responsabilidade num momento de dificuldade da equipe, né? Num momento de tensão. O Carlos é um jogador mais experiente, então foi uma opção tranquila, segura de se fazer. O Elinho voltou, o Elinho é um jogador importante para a gente. O que aconteceu antes do jogo do Botafogo é que o Elinho, em função do nascimento do filho, ele acabou ficando 4, 5 dias sem treinar, ele só tinha aparecido na véspera. E a gente também entendia que tinha que ter um cuidado em relação à parte física dele, por ele ter ficado esse período sem treinar, que ele seria um risco começar com ele de início. Então o Sorriso começou contra o Botafogo, como o Elinho conseguiu treinar essa semana toda, a gente optou por começar com ele. E eu acho que ele teve um bom desempenho também. Barbieri, do time que começou hoje, você só tinha o Aderlan na lateral direita com mais de 30 anos, um time muito jovem, um grupo muito jovem. Como gestor desse grupo, qual que é o teu principal desafio na relação com esses meninos? Olha, eu fico feliz que você tenha tocado nesse ponto, porque é uma questão que tem passado um pouquinho à margem. Eu até gostaria de pedir a ajuda de vocês, se vocês conseguissem levantar se teve alguma outra equipe nos últimos anos com uma média de idade tão baixa quanto a nossa, principalmente nesse momento que a gente tem muitas baixas, né? Então o Léo Ortiz está lesionado, que é um jogador um pouco mais experiente, né? O desafio com eles é tentar adquirir uma consistência de rendimento
e principalmente maturidade para saber lidar com as oscilações que acontecem no campeonato. Então é um grupo que até pela juventude, pela idade, tem mais dificuldade de lidar com algumas situações porque não viveu isso, né? Não tem essa experiência, não tem essa vivência, essa bagagem. Então são ótimos jogadores, isso não está sob discussão, tem enorme potencial, mas eles estão adquirindo horas de voo pilotando um avião, né? E isso sempre traz um desafio tanto para eles quanto para nós, comissão, de tentar equilibrar essas coisas. Eu acho que eles têm respondido bem. É claro que o ano de longe não é aquilo que a gente gostaria, a gente reconhece isso, mas a gente precisa enfrentar o que é a realidade, que são os desafios de frente. Eu acho que se eu tivesse que resumir, o desafio é isso: conseguir ter uma consistência de rendimento, porque ao longo do campeonato a gente teve boas partidas e depois oscilou muito, e conseguir ter maturidade e equilíbrio emocional para poder lidar melhor com essas oscilações de rendimento e com os momentos difíceis e também com os bons que acontecem. A gente não se perder quando faz bons jogos, quando faz boas partidas, não perder a concentração, não perder o foco, mas também não se colocar para baixo quando o rendimento não vem porventura. E eu gostaria que você falasse também dessa mudança no meio campo, né? Em partidas anteriores você até tentou Jadson Silva e Raul, hoje você voltou com o Johan. E nós até avaliamos na 102 que foi uma das melhores partidas do Johan, se não a melhor no Campeonato Brasileiro, né? Ele foi autor de finalizações, passes. Eu gostaria que você falasse sobre a mudança e sobre o Johan. Uma mudança em função de característica. Eu acho que a gente tinha como ideia lá atrás tentar, por diversas razões, por equipes que a gente ia enfrentar e por momento ter um meio campo mais combativo e agressivo. A gente conseguiu isso com o Eric Ramírez. Eu acho que a gente conseguiu, quando utilizou ele, fazer bons jogos nesse sentido. Depois, quando a gente acabou perdendo o Ramírez, a gente tentou com o Lucas, mas o Lucas tem outra característica, tem outra dinâmica de jogo e as coisas não encaixaram. E o Johan vinha treinando bem, eu concordo com você, eu acho que ele fez um grande jogo. O Johan, apesar dessas oscilações que a gente tem tido aí, ele está próximo de estar perto dos melhores números dele na carreira. Não são os melhores, mas ele está próximo disso. Num ano que tivemos dificuldade, ele teve que ficar afastado por conta da mão, que acabou se lesionando, depois virose e outras coisas. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, muito segura. Fico feliz que ele tenha conseguido ajudar a gente a conquistar um bom resultado. Barbieri, hoje saiu o grupo do Bragantino, né? Na verdade, ontem acabou saindo o grupo do Bragantino no Campeonato Paulista, com o Santos de cabeça de chave, Inter e Botafogo. Como que você avalia esse grupo do Bragantino no Paulistão? Eu acho que é um grupo difícil, como todos são, por conta da maneira como o campeonato ocorre. É um campeonato de tiro muito curto, são 12 jogos, então qualquer oscilação pode te jogar lá para baixo e de repente pode fazer com que você fique distante de uma classificação. É um campeonato que você tem que ter muito equilíbrio e muita atenção, porque o número de jogos é muito pequeno e dependendo do que acontece dentro do seu grupo, uma vez que você não tem a possibilidade de enfrentar os adversários do seu grupo, você pode acabar ficando numa situação complicada. Então eu acho isso, eu acho que é um grupo difícil, como são todos os outros, como é um campeonato difícil, é o campeonato estadual mais forte do país, sempre muito disputado, sempre muito equilibrado, mas o foco agora está no Campeonato Brasileiro, isso ainda é um desafio distante. Para encerrar da minha parte, o foco está no Campeonato Brasileiro e no sábado já tem o América Mineiro pela frente, né? Eu gostaria que você falasse quais são os desafios para essa partida, né? Porque questão de jogador individual ainda tem toda a semana para trabalhar, mas os desafios para essa partida contra o América, voltando a jogar em casa, e o Bragantino quase que garantindo, né, a sua vaga na Copa Sul-Americana, ainda mais agora que aumentou para até o 14º para se classificar. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem, um jogo difícil. O América vai estar vindo de uma vitória em casa contra o vice-líder, então com certeza vem motivado, vem confiante. Eu acho que uma vitória no sábado praticamente assegura essa classificação para a gente. Para a gente é uma meta, é um desafio que a gente está buscando e está querendo muito correr atrás. A gente tem um bom retrospecto em casa, espero que a gente consiga manter isso, fazer um jogo onde a gente consiga novamente impor a nossa identidade, imprimir o nosso ritmo e tentar buscar a vitória. Obrigado Maurício, obrigado pessoal.